A ação do Espírito Santo numa alma é para gerar uma vida de santidade. E é por isso que o nosso tema de hoje é a vida interior. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas nas nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, que está acompanhando essa série de vídeos da Fé Explicada. Hoje nós trataremos de um tema muito especial. Tenho certeza que você que nos assistiu deve ter percebido este caminhar da nossa fé. E, mais especificamente, nos últimos vídeos, uma forma da ação do Espírito Santo nas nossas almas para uma santificação. Mediante a isso, nós podemos concluir que a ação do Espírito Santo numa alma é para gerar uma vida de santidade. E é por isso que o nosso tema de hoje é a vida interior. Vida interior é um tema que toca todo cristão de uma maneira universal. Por quê? Olha, você pode ter sua espiritualidade, seu carisma próprio. E isso é como se fosse um estilo de arquitetura. Imagine um prédio moderno, um prédio barroco, um prédio neogótico, são estilos diferentes de construção. Porém, todo prédio tem características universais, como sustentações, vigas, concreto, que une os estilos arquitetônicos. Logo, você pode ter sua espiritualidade, seu jeito de viver o Evangelho, seja pela escola beneditina, carmelita, renovação carismática, inúmeros movimentos, né? Mas o objetivo de cada uma dessas espiritualidades é promover em nós uma vida interior, um contato, uma união com Jesus. É o objetivo de toda a vida cristã. Então, para entendermos de uma maneira mais profunda o que é a vida interior, primeiro nós precisamos saber que nós somos feitos por Deus, um Deus amoroso. E esse Deus, ele não nos quis deixar sós. Ele não é aquele Deus que cria e sai, mas é o Deus que cria e fica presente na sua obra. E o Deus que quer manter uma relação com a sua obra. Para aprofundarmos mais e entendermos isso com uma perfeição maior, eu vou falar sobre dois termos que existem na teologia de Santo Tomás e que vai nos ajudar a compreender a presença de Deus no meio da criação. O primeiro, ou a primeira forma que Deus está presente nas criaturas é a presença ativa, ou de imensidade, que seria a presença de sustentáculo. Ou seja, todas as coisas existem porque Deus pensa nessas coisas, porque Deus as sustenta. Como disse São Paulo, no livro, na sua carta, aos Colossenses, é por Deus que subsiste o universo. Então essa é a presença ativa, ou de imensidade. Porém existe outra, que é característica dos homens. Essa ela é chamada de presença objetiva. Significa que Deus está presente na alma de cada um de nós. Como disse Santo Agostinho, no interior do mais íntimo de mim, Deus habita no meu espírito. E esse é o princípio da vida espiritual. Já que Deus me criou, e criou por amor, e mora dentro de mim, Ele quer que eu tenha uma relação com Ele. É isso que é vida interior, relação com Deus. E, inclusive, Santa Elizabeth da Trindade, monja carmelita, ela tem uma frase interessante que ela escreveu no último retiro que fez aqui na Terra, em que ela disse:
saber que um ser chamado amor habita em mim. Foi isso que fez de minha vida um eterno céu, um céu sem fim. Então Deus habita dentro de nós. Logo, vida interior é cultivarmos nossa alma e fazer com que ela se encontre com Deus. Espera, mas então a vida interior é desprezar o corpo? Não, não é desprezar o corpo. Porque nós sabemos que aquele ditado mente sã e um corpo são, ele é não apenas algo do imaginário popular, porém tem uma verdade por trás. Nós precisamos cultivar o corpo no sentido de ter uma boa saúde, por exemplo, para rezar bem, né? Uma boa disposição corporal para rezar bem. Contudo, na vida interior nós lidamos com a alma, que é imaterial, e nós cultivamos essa alma, como se fôssemos um agricultor. Só que eu acho interessante a gente já falar sobre a vida interior, expondo duas dificuldades que nós vamos encontrar. A primeira é que nós somos homens para o mundo. Em que sentido? Nós somos seres sensíveis. Aquele versículo de São Tomé, se eu não ver, se eu não tocar o lado, se encaixa muito. Porque nós temos tendência a aceitar aquilo que chega a nós pelo tato, pela visão, pelo olfato, pelo paladar, pela audição. Nós somos homens para o mundo, para os sentidos. E a vida interior lida com a alma, que é imaterial. Logo, essa é a primeira dificuldade. A segunda é que nós perdemos os dons préternaturais. O que seriam esses dons? Eram dádivas que Adão e Eva possuíam. E essa dádiva, ela significa um controle, um domínio da alma sobre o corpo. Já que nós perdemos os dons préternaturais pelo pecado original, as nossas faculdades da alma estão totalmente embaralhadas, confusas. E como você experimenta isso na sua vida? Como você pode reconhecer essa confusão? Olha, imagina que você acabou de sair do seu serviço, entrou na igreja, vai rezar. No momento que você fecha os olhos e pensa, meu Deus, eu vou falar com o Senhor, vem a memória daquilo que você viveu hoje mais cedo. E você tenta afastar, mas está aquela memória. Depois vem um pensamento, eu tenho que buscar meu filho na escola. Depois vem um discurso que eu tenho que falar com a vizinha, uma conversa que eu tenho que falar com ela mais tarde. E todo tipo de distrações. O que isso quer dizer? Que nós perdemos, de certa forma, o domínio que a alma tinha pelo corpo, sobre o corpo. Então, estamos desgovernados. Mas, frente a essas dificuldades, como manter uma vida interior? Vida interior significa uma palavra: hábito. Logo, vai ser difícil no começo, porém, o hábito, ou seja, a constância, vai fazer com que a minha alma domine o meu corpo e encontre a paz e a estabilidade. A vida interior é para os fortes. E aqui faz sentido aquilo que Jesus disse, que o reino do céu é conquistado à espada. Os fortes eu não digo uma força física, ou alguém que tem uma graça mística que ninguém tem, mas força é determinação, é bater a cara, ir de frente, e pegar a espada e lutar. Isso significa e converge na questão do hábito que eu acabei de dizer. Mas como ter vida interior? Eu falei tanto disso, né? Mas como que eu posso ter? Já que vida interior, ela não é simplesmente algo que nós podemos aprender teoricamente. Na verdade, eu posso falar aqui horas e horas de tratado de ascética e mística, mas isso não vai valer nada se eu não viver. Como que eu posso vivê-lo? Bem, eu vou utilizar uma metáfora que já foi usada por Santa Teresa d'Ávila, que pode nos guiar nesse caminho da reflexão de hoje. Santa Teresa, numa visão que ela narra, diz que a nossa alma poderia ser comparada a um castelo de cristal. E esse castelo é composto por vários cômodos, várias moradas. E no centro habita o Rei, Deus. Só que nós estamos de fora do castelo. Isso significa que uma pessoa que está no começo da vida espiritual, ou que nem começou a ter vida de oração, ela não conhece nem a si mesma. Ela está fora da própria alma. Muito menos conhece a Deus, então. Logo, nosso objetivo na vida interior é entrar no castelo e caminhar até o centro. Ok, e qual que é a porta do castelo? Santa Teresa fala,
a porta do castelo é oração. Então, nós podemos resumir vida interior em oração. Rezar. Mas o que é rezar? Rezar é falar ladainhas, minha nossa, eu tenho que comprar um livro de orações complexas, porque isso que é ter vida interior, isso que é meditar. Não, nós temos uma tendência tão grande de complicar as coisas, mas a oração ela é simples. Oração é amar. E como que eu sei se a minha oração ela é válida? Ela tem que resultar em amor. Olha, às vezes nós multiplicamos tanto as palavras, mas isso não é necessário. Santa Teresinha, no final de sua vida, estava na enfermaria e olhava pela janela. Então chegou uma de suas irmãs, a Celina, e disse: Teresinha, ou Teresa, como ela chamava, né? O que está fazendo? Ela falou: eu estou rezando. E Celina pergunta: mas o que você diz? Ela fala: nada, eu só amo. É amar. E amar não é sentimento. Aqui está um cerne importante da vida interior. Ou seja, você não foi tocado pela graça só porque está sentindo algo externo, algo emotivo. Amor é vontade. Caridade é esclarecimento da vontade. Como assim? Não sei se você que está nos assistindo é mãe ou pai, mas imagina uma situação de uma mãe que tem um bebê e esse bebê chora toda noite e a mãe tem que acordar. Então, numa determinada noite, o bebê chorou, a mãe acorda, e o que ela tem que fazer? A mamadeira. Mas a mãe, ela não acorda com aquele sentimento: minha nossa, como eu amo esse menino, e aí arde de amor sensível. Não. Ela acorda e, pela sua vontade, toma consciência do dever de mãe e do amor que tem. Mas esse amor não está se manifestando de uma maneira sensível, que ela sai saltitando de alegria para arrumar a mamadeira. Mas não, o amor se manifestou pela iluminação da vontade e pelo serviço. Isso é amor. E isso é oração. Charles de Foucault se levantava de madrugada para rezar. E para estimular a si mesmo ele dizia: é hora de amar a Deus. Isso é rezar. E é isso que é entrar no castelo. Ou seja, entrar na própria alma e chegar ao centro da alma onde mora Deus. Então, nós não devemos ficar procurando Deus fora, porque Ele está dentro. Como assim não procurar Deus fora? Às vezes nós nos entregamos tanto a experiências religiosas exteriores, no sentido até mesmo sentimental, e esquecemos de pensar em Deus, de olhar para dentro de nós e ver o Deus que habita lá dentro. É isso que Santo Agostinho fala no livro 10º das Confissões. Especificamente quando ele diz: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Eis que estavas dentro e eu fora. E aí eu te procurava e eu lançava-me nada belo ante as belezas que tu criastes. Estavas comigo e eu não contigo. Então, às vezes nós estamos fora, mas Deus se encontra lá dentro, no centro do castelo, esperando que nós entremos. E talvez alguém possa até me questionar, né? Mas rezar é tão difícil. Eu sempre tenho as distrações e tudo aquilo que eu disse, né, das dificuldades pode ser latente na minha vida. Não consigo concentrar. Como é que eu faço? Lembre-se do que eu falei no começo. É hábito. No começo vai ser difícil. Porém, pouco a pouco nós vamos entrando nesse castelo para encontrar o rei. E Santa Teresa d'Ávila continuava dizendo: quem começa a caminhar, cedo ou tarde, chega. E o caminho, nós sabemos que é oração. Tá, mas vida interior não é também virtude, não é também penitência? Sim, sim, sim. Porém, virtude e penitência não tem sentido nenhum se não forem acompanhadas de oração. Eu posso ser uma pessoa que me mortifique totalmente, que faça penitências assim absurdas, mas se eu não rezar, isso vai ser apenas um estímulo do meu próprio ego. Eu termino essa reflexão de hoje convidando você, meu irmão, minha irmã, que às vezes não tenha tido uma experiência mais profunda nessa vida de oração,
a iniciar comigo. Vamos começar a dar os primeiros passos. Vai ser difícil, vão vir as dificuldades, talvez as distrações, mas lembremos que no centro de nossa alma habita um Rei amoroso que quer conversar conosco, que quer nos amar, que quer que nós reconheçamos esse amor. Então vamos dar os primeiros passos para que, no fim de nossa vida, nós possamos, assim como escreveu Santa Teresinha no ato de oferenda ao amor misericordioso, que nós possamos alcançar o grau de glória que Ele nos preparou no céu. Pela intercessão da Virgem Santa, que o Deus do céu nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.